Olá pessoal, estamos de volta. A gente vai dar continuidade ao assunto da nossa disciplina. Vamos iniciar a unidade 3, é a última unidade que a gente vai tratar. A gente vai trabalhar alguns conceitos sobre os serviços que o Windows Server pode oferecer e citar os principais serviços que podemos aplicar nas organizações ou se deparar com configurações dos mesmos, configuração, processo de instalação. Eu vou seguir apresentando os objetivos educacionais da unidade e a gente dá continuidade, beleza? Na unidade 3, vamos tratar sobre cotas de usuário, configuração e administração de serviços de redes, que abrange o DNS, o HTTP, o FTP e o DHCP. O principal objetivo desta unidade é demonstrar os principais conceitos, o serviço web, transferência de arquivo e serviço DHCP. O gerenciamento de cota. Esse gerenciamento de cota é um dos recursos muito importantes do Windows Server, e ele é muito útil na aplicação do dia a dia, na implementação de políticas também nas organizações. Mas o que ele faz, como que ele funciona, como é que se dá? Aqui nessa imagem eu tenho uma unidade, as representações da unidade de medida, né? 8 bits, 1024 kilobits, 1024 kilobytes, 1024 megabytes e 1024 gigabytes. Então, são as unidades byte, kilobytes, megabyte, gigabytes e terabytes, que é as unidades de medida de tamanho de arquivo. O que seria esse gerenciamento de cota? Esse gerenciamento de cota, ele é um dos recursos do servidor de arquivo. O que é possível com a aplicação dele? Você poderá criar cotas para limitar o espaço permitido em um volume em uma pasta. Por exemplo, eu vou definir uma pasta na minha empresa chamada temporária. Essa pasta temporária, cada colaborador de um determinado setor tem acesso a ela e pode armazenar um arquivo para compartilhar entre os outros colaboradores na empresa. Então, eles vão ter acesso. Por exemplo, João, eu vou deixar um vídeo para ti, junto ao tutorial de configuração, e está lá na pasta temporária, beleza? Beleza. Em vez de você fazer o deslocamento via pendrive, pegar o pendrive, armazenar o arquivo, ir até o setor do João e fazer o descarregamento do mesmo, fica disponível na pasta da rede. E ela tem uma cota de limitação. O que seria isso? A quantidade é o volume que a pasta pode ter de dados, né? Eu posso limitar. A pasta temporária, ela pode ser de 100 MB, ela pode ser de 100 GB, ela pode ser de 1 TB. Então, você limita. E também você pode aplicar serviços de notificação para informar. Por exemplo, eu tenho uma pasta compartilhada e ela tem uma cota de 100 MB. Quando ela atingir 85%, aí eu vou receber uma notificação via e-mail ou registro de logs, né? Evento de log, informando que disparou um e-mail informando, a pasta temporária atingiu a cota de 85%. Aí você também pode estar recebendo nos relatórios e no disparador do Windows, que é aquela área de notificação. Não sobe um pop-up, uma janelinha informando algumas situações no Windows, chegada de e-mail ou de atualização de vírus. Do mesmo jeito, ela vai subir um pop-up no canto da tela, informando que já chegou num estado crítico, num estado de atenção, para você tomar alguma atitude. Segundo, gerar automaticamente cotas de aplicação automáticas que se aplicam às subpastas existentes no volume. Eu posso colocar a subpasta e ela já vai seguir a mesma categoria, tá? a mesma regra. Definir modelos de cota também pode ser facilmente aplicado a novos volumes, novas unidades, pastas, que você pode utilizar na organização, sem problema. Então, pessoal, a cota ela é uma forma de você realizar um controle quanto ao armazenamento de dados em determinada pasta. Você pode otimizar para o desempenho da atividade, seguindo alguns critérios, até mesmo como proteção, para não sobrecarregar o HD, né? Ou a pasta no servidor. Se a pasta for compartilhada e ela estiver no servidor, você aplica isso e não sobrecarrega o servidor.
E quando a pessoa utiliza a pasta, dependendo da política que você aplica, você já determina, por exemplo, a pasta temporário, ela vai funcionar, o arquivo que você vai colocar lá, ele vai ficar lá disponível por 30 dias. Expirou os 30 dias, automaticamente a pasta é zerada. Então, ou seja, todos os arquivos que estarão na pasta, eles serão deletados. Aí depende da política que você vai adotar quanto ao gerenciamento de cota, beleza? Bem, o outro conceito de serviço que o Windows vai oferecer é o sistema de nome, que é o serviço DNS. Como é que funciona o serviço DNS, ou o servidor DNS? Normalmente, eu tenho uma figura aqui exemplificando como é que seria a situação. Esse ponto tem um root server, o com server e o contoso server nessa imagem. Legenda, o azul, o bloco quadrado azul é a zona, a linha é a delegação e a linha azul é o host server, a zona do host server, que é a área, né, que ele abrange. Então aqui é o DNS raiz, o domínio.com e o contoso.com. Então o que ele serve? Ele vai servir para fazer o processo de conversão de nome, tá? Então ele vai fazer um processo de resposta utilizando uma hierarquia. Qualquer servidor DNS responde às consultas sobre qualquer nome dentro do namespace. Namespace significa o quê? Significa a área relacionada àquele nome. Por exemplo, firma.com.br. Então, tudo que estiver relacionado à firma, ele vai fazer a consulta dentro do domínio de nome, tá? Que está atrelado à firma. Aí depois ele vai descer no domínio. Como apresenta aqui a imagem. Root server. O ponto é o principal, que é o raiz. Aí ele serve para o ponto .com, que é a zona.com server. E tem o contoso também, contoso.com, que também é outra zona. Então, toda essa parte aqui, qualquer serviço que utilizar dessa área, que trata da resolução do nome, ele vai tentar utilizar, por exemplo, vem aqui para essa área, ele faz a conversão. Se ele não encontrar aqui, não foi encontrado, ele desce mais um nível e vai buscar nessa zona. Se ele não encontrar nessa zona, ele vai buscar também na tabela da próxima zona, até fazer a busca. Quando o DNS ele não encontra na zona local, aí ele vai fazer uma pesquisa externa, tá? Aí ele vai procurar em outros servidores, que é o servidor mais próximo. O sistema de nome de domínio, ainda sobre o DNS. Como é que ele funciona essa busca? Se a resposta estiver no seu cache, ou se estiver no seu cache, é como se estivesse na sua memória, ou na sua relação de nomes, tá? Se a resposta estiver na zona hospedada pelo servidor DNS, a zona, se a aquisição, se a conversão de nomes, que ele for fazer a busca, e estiver na zona, que é essa área aqui, .com, tá? Por exemplo, .com, no root server, no contoso server, ele vai procurando aquilo. Se estiver relacionado aqui e ele encontrar a resposta, tranquilo. Se não, ele vai procurar na próxima zona. Aí aqui, um servidor que é hospedado na zona contoso.com pode responder a consulta de qualquer nome em contoso.com. Se o servidor não puder responder a consulta do seu cache ou nas suas zonas, ele vai buscar um outro servidor para encontrar a resposta. Ou seja, ele pode ir até ir para a área externa para tentar localizar. Que seria o servidor de nome do Google ou do provedor de serviço de internet. O servidor raiz, DNS hospeda a raiz, ele é representado por um ponto. Então, está aqui a estrutura, que é o tronco da hospedagem. A zona raiz contém a delegação para uma zona no próximo nível da hierarquia, que é a zona.com. Essa delegação aqui é o acesso que ele está se referindo. Então, ele tem uma delegação aqui, que é o acesso para a próxima zona. A zona raiz informa ao DNS para localizar a zona.com. Dentre ela, o contato com o servidor.com. Da mesma forma, a delegação com a zona informa o servidor para localizar o contoso. O que o inicial está tentando apresentar? Ele está mostrando aqui a mudança de nível, né? Então, ele vai procurar, ele faz a solicitação aqui, para tentar fazer a conversão do nome, a tradução do nome, por zona. Então, ele vem, não encontrou, vai para o próximo nível, não encontrou, desce para o próximo nível. E depois, não encontrando, área externa. O próximo serviço é o servidor web, e o servidor web utilizado no Windows Server é o IIS.
O IIS, ele é um servidor desenvolvido pela Microsoft para fazer a hospedagem de sites, tá? Então, ele é um servidor web seguro, flexível, tá? E ele pode hospedar qualquer tipo de mídia. Você pode hospedar um portal, um website, você pode hospedar a tua estrutura de intranet. Por exemplo, na tua empresa, tem rotinas para, por exemplo, o cliente vai buscar alguma informação de um suporte, de um produto, de forma de padronizar o acesso às informações ou até mesmo a comunicação entre os outros demais colaboradores e o que é repassado para o cliente, você pode desenvolver uma intranet. Nessa intranet, o que seria a intranet? A intranet seria um site, né? Você faria um portal, mas que ele se comportasse como uma internet, mas internamente, é como se fosse um website local. Ele não vai para o mundo externo. Então, tudo que o colaborador precisa de informação para repassar para o cliente, ele pode encontrar nessa intranet. Alguns aplicativos web, por exemplo, cadastro web, que utiliza página ASP, HTML, com recurso PHP, que são linguagens, com essas linguagens ele pode ser desenvolvido para funcionar, né, um website integrado com essas tecnologias, para funcionar e ser hospedado no servidor web. Então, você pode aportar, né? Você pode desenvolver um site, um portal, que funciona como um sistema. Por exemplo, para cadastro, para consulta, então, para remoção de dados, fazer consulta de solicitação, de requerimento, até mesmo acesso a base de dados, né, para fazer levantamento de dados de cliente, fornecedor, de estoque. Você pode fazer tudo isso de forma web, sem que seja necessária a instalação de um programa nas máquinas estações, nas estações clientes da empresa, para que você tenha acesso a esse banco de dados. Então, você acessa como se estivesse navegando na internet. Tá? Aí você faz levantamento, utiliza esse sistema, que é muito comum no serviço público hoje. Tá? Algumas instituições públicas têm um portal que já faz essa verificação. O próprio portal do IFMA, para consulta de nota, ele é um website. Você acessa um website que os alunos têm acesso às disciplinas, a carga horária, a ementa, a relação de nota, as atividades envolvidas, né, algumas políticas administrativas internas, como normativos, informativos. Então, tudo isso de forma web, que é promovida pelo site que está hospedado em algum servidor web. Provavelmente no Instituto Federal o servidor pode ser um servidor livre, né, open source, que um dos mais conhecidos é o Apache, e quando se trata do Windows é o IIS. Ele é o melhor, é o que a Microsoft oferece, que está integrado com todos os serviços Microsoft. Então, para esse cenário, trabalhou com Windows, esse é o servidor web ideal. Mas isso não impede que você possa utilizar, por exemplo, um servidor Apache, que é um servidor livre que você pode utilizar também no Windows. Mas como o Windows já dispõe dele, você já pode utilizar, como já está todo integrado, já é da mesma plataforma, é a mesma empresa, então facilita. Como eu estava citando para vocês, olha aqui, ó, eu tenho um exemplo da página do AVA, né, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, oferecido pelo CERTEC, né, do Instituto. Essa página ela é hospedada em um servidor, certo? E o servidor web, ou ele pode ser Apache, ou ele pode ser o IIS, tá, que é do Windows, tanto faz. E ambos ele é hospedado lá. Então, toda a estrutura, toda a linguagem, toda a programação está lá e ele oferta de forma amigável o site para o cliente lá na outra ponta, que pode acessar de um celular, pode acessar de um computador, um tablet, um notebook. Então, ele acessa aqui, ó. Tem a área de login, ele entra na plataforma, assiste as videoaulas, desenvolve as atividades. Tudo isso, todo esse recurso é promovido por meio do servidor web, servidor de hospedagem de páginas. Os recursos do servidor web, do IIS na versão, atualmente ele está na versão 10. Bem, ele é um servidor web, ele é seguro, ele tem suporte para hospedagem de hipermídia, né,
texto, imagem, áudio, som, streaming, aplicações web. É uma arquitetura escalável, aberta, que está pronta para gerenciar as tarefas mais exigentes, como seria o caso de uma aplicação. Você pode desenvolver uma aplicação web e botar para rodar no seu servidor de hospedagem web, ou seja, a própria aplicação trabalha, ou ela gira, ela funciona num site, num portal, que pode ser uma intranet ou pode ser que está disponível para o mundo externo em forma de portal por meio da rede pública, que é a internet. Já a administração do servidor de hospedagem da Microsoft, ele oferece essa página aqui, que é o manageiis.net. Se você clicar nele, aqui que vai estar funcionando o link, provavelmente quando disponibilizar o slide, ou simplesmente digitar ele no navegador. Ele abre essa janela aqui, MyGet. Bem-vindo ao MyGet. Esse aqui, ele é o sistema de administração web, tá? Então você faz o gerenciamento dos seus portais, que inclusive você não fica limitado, por exemplo, num serviço de hospedagem, a hospedar apenas um site, hospedar apenas um serviço. Não, você pode hospedar vários serviços, tá? Por exemplo, do IFMA. O do IFMA tem uma hospedagem para o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, tem uma hospedagem para os seletivos, né? E tem uma outra hospedagem que é para o portal, que é o portal institucional. As informações dos campos, dos cursos, de extensão e pesquisa. Já o do AVA é para você acessar um ambiente virtual para estudo, né? Você vai acessar um ambiente, desenvolver suas atividades. E o outro é para processo seletivo. Você vai realizar cadastro, vai escolher o seletivo que você deseja participar, vai fazer o envio de arquivo, de mídia, vai realizar a sua inscrição. Então, você pode, em um mesmo servidor de hospedagem, atribuir vários serviços de hospedagens, só que distinto, né? Por exemplo, inscrição, portal de acesso institucional, sistema, você pode diversificar. Os recursos. O Windows Process Active Server, o WASC, ele permite que o site use os protocolos HTTP e HTTPS. O HTTP é o protocolo de hipertransferência de texto, né? E tem o HTTPS, que é o de seguro, né? Que é um portal que você precisa de uma segurança com criptografia, né? Com proteção. Então, ele já tem esse suporte. O mecanismo do servidor web pode ser personalizado adicionando ou removendo módulos. Você pode adicionar módulos, como também é permitido no servidor Apache. Você adiciona módulo para tornar mais eficiente ou para ele se adaptar à realidade do seu negócio. E tem pipelines de processamento e solicitação integrada com um ASP.NET. Você já desenvolve as páginas com a linguagem ASP, né, que está totalmente integrada com o servidor de hospedagem da Microsoft. Então, tudo se comunica e se comunica muito bem. Quanto ao servidor FTP, esse servidor, na verdade, o FTP é um protocolo de transferência de arquivo. Tá? E quando você fala de servidor de FTP, é a possibilidade de você ter de fazer uma base, de centralizar uma pasta e dispor nela o acesso remoto via FTP, tanto para envio de arquivo quanto para recebimento de arquivo. Aí você vai precisar de um FTP cliente, né, que é uma aplicação cliente para fazer o uso. Alguns navegadores eles já têm suporte ao FTP, então você coloca o endereço FTP, ele vai aparecer a janela de autenticação, que é o nome do usuário, login senha, acessou e você vai ter acesso de forma web às pastas, né, contendo os arquivos. E aí você pode fazer o upload do arquivo e pode fazer o download do arquivo. O FTP é um conjunto de regras de dispositivos e uma rede TCP/IP que usa para transferência de arquivo. Como o termo que é utilizado é protocolo, o protocolo é um conjunto de regras, né, de diretrizes para estabelecer comunicação entre os dispositivos. Aí, nesse caso, é um conjunto de regras que estabelece a transferência de arquivos. Tá? Então, por isso que é estruturado como um protocolo,
mas você pode aplicar como modelo de servidor, modelo da arquitetura cliente-servidor, tá? Então, você dispõe de um servidor FTP, disponibiliza uma pasta, uma área específica, segmenta os arquivos, você define como que vai ser alocado, também tem a possibilidade de atribuir criptografia, no caso de proteção, utilizando o protocolo FTP-S, que aí você atribui segurança no processo. Já o servidor WinRust, que tem até mencionado no material de vocês, o WinRust, atualmente ele não é recomendado fazer uso dele, tá? A Microsoft não recomenda mais e ela sinaliza, se você ainda trabalha com esse modelo de Wins, do servidor Wins, do serviço Wins, o que seria esse serviço Wins? É o NetBIOS. O que ele faz? É como se fosse um DNS, ele faz a conversão dos nomes dos dispositivos na rede, conversão de nome. E aí, o que a Microsoft recomenda? Ela sinaliza que se você tem implantado o Wins, se você tem implantado, é que você faça a migração para o Active Directory, o servidor de domínio, né? Você aplica um servidor de domínio com estrutura hierarquizada para facilitar o processo de administração e gerenciamento. Ele não recomenda que você continue trabalhando com Wins, tá? Isso é bem claro. Se você acessar o portal de documentação e pesquisar sobre, ele já tem lá uma taxa, né, informando um alerta, pedindo para você recomendando que você utilize o Active Directory como domínio, o servidor de domínio. Já o servidor DHCP o protocolo DHCP, ele é um protocolo cliente-servidor que ele fornece automaticamente o endereço, o endereço IP para os dispositivos na rede. Por exemplo, seja para um smartphone, para um tablet, um notebook, computador, para impressora. Então, tudo que acessa a rede, na hora que você conecta o cabo de rede, seja o conector RJ45, ou seja a conexão via wireless, conectou na rede, acessou. Aí o DHCP, o servidor DHCP, ele é responsável por atribuir um endereço IP para a máquina, e um endereço de subrede, que é o endereço de máscara, né? Fornece o gateway padrão, fornece o DNS. Então, toda a atribuição de endereços para a rede, ele é responsável por atribuir. Com o servidor DHCP, também é possível você definir políticas, né? Definir diretrizes. Como assim? Por exemplo, se eu entro numa rede na rede cliente, eu entro numa empresa e tem lá rede clientes. A partir do momento que eu acessei seja o wireless, ou seja a cabeada, o acesso a clientes, eu vou receber um endereço IP temporário. Então, eu posso definir que o endereço IP ele vai expirar daqui a 2 horas. Então, durante 2 horas eu tenho acesso, eu tenho uma identificação na rede e eu tenho acesso à internet. Passou as 2 horas, ele vai expirar. Aí esse servidor DHCP, essas políticas e as outras políticas que a gente vai ver nos outros servidores, eu vou tentar apresentar na prática para vocês na nossa aula, no nosso encontro, tá? Vou apresentar dos principais serviços, que é o do DHCP, o DHCP é certo, do compartilhamento da impressora, o de domínio. A gente vai ver os principais serviços. Na medida do possível, eu mostro passo a passo para vocês como é que se trabalha, beleza? Bem, já estamos finalizando, vamos tratar da atividade avaliativa. A atividade avaliativa que eu escolhi para essa unidade é a tarefa de envio único, de arquivo único. O que seria essa tarefa? Diante de tudo que vocês viram, do que foi abordado, do material de apoio, que no material de apoio tem alguns tutoriais, nos próprios slides tem alguns tutoriais de alguns serviços, de processo de instalação. Eu gostaria que vocês construíssem um tutorial de instalação do Windows Server em uma máquina virtual, do servidor de impressão e do DHCP, tá? São esses serviços. Aí vocês vão construir de que forma? Vocês vão abrir o Word, vão fazer a instalação da máquina virtual, que não é difícil, é um processo simples. Lá na primeira aula eu mostrei como é que faz a instalação do VirtualBox. Faz a instalação do VirtualBox. Se você não quiser comprometer o sistema operacional que você já está trabalhando, que já está utilizando. Se tiver memória suficiente, aí vocês podem montar o guia de instalação, né?
Da máquina virtual, desde a máquina virtual, do Windows Server e desses dois serviços, que é o servidor de impressão e o de DHCP. Montou ele todinho, você monta a sequência, elabora todinha no Word, coloca seu nome, bota sua identificação e faça um envio da atividade. Essa é a atividade avaliativa da unidade 3, que é esse tutorial que vocês vão construir. Caso você tiver alguma dúvida, você pode apresentar lá no fórum de dúvidas ou entrar em contato via mensagem no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Eu estarei disponível para atender vocês, tudo bem? Essas são as referências, a referência básica que está no material e principalmente do acesso da documentação técnica do Microsoft. Pessoal, para acesso à documentação técnica, é necessário apenas que você tenha uma conta da Microsoft, né? Seu e-mail, Hotmail, ou Live, ou Outlook, você loga e pode colocar no Google, documentação técnica da Microsoft, você já vai ser direcionado para o Microsoft Docs, ou, se preferir, pode acessar aqui o link que está aqui na referência. Aí você pode consultar, lá tem os tutoriais e os tutoriais com orientação de como fazer o processo de instalação e configuração dos principais serviços. Então, você também pode se guiar por lá, tá bem? Aí, já encerrando nossa aula da unidade 3, a gente viu os principais conceitos dos serviços, de alguns serviços que o Windows Server oferece, tá? Que atende a nossa necessidade, são os principais, são os que eu citei para vocês. Tentei apresentar eles, não têm complicadores, né? Eles não são serviços tão complexos. Para fins acadêmicos, você pode tentar instalar na máquina virtual sem muita complicação. Agora, as questões das políticas, das estratégias que vocês vão adotar, isso depende muito da organização que você vai trabalhar, tá? Ou, se você for empreendedor, das políticas que vocês desejam implementar. Aí vocês podem se aprofundar mais pesquisando na documentação técnica da Microsoft. Eu quero agradecer a presença de vocês, o meu muito obrigado, eu espero que vocês consigam absorver o máximo possível, tá? Caso se tiver alguma dúvida, a gente, por favor, não tenha receio, entre em contato, tá bom? Pode deixar sua mensagem no ambiente virtual, estou aqui para ajudar vocês da melhor forma possível. Desejo a todos uma excelente jornada. A gente vai se encontrar ainda na aula de encerramento, que se trata de um resumo, né, de tudo que a gente viu, dos principais conceitos. E a gente vai evidenciar alguns dos ensinamentos, dos conceitos de forma prática no nosso próximo encontro. Meu muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. Até mais.